A profundidade que eles demonstraram em quadra hoje foi simplesmente surreal. Armadores velozes dominando o perímetro e criando jogadas impossíveis uma após a outra, jogando pelo time e para si mesmos. Dylan Harper provou ser o prodígio que todos esperavam. Os Spurs aniquilaram LeBron, Luka e os Lakers mesmo sem sua arma secreta, o Wembanyama. Parker agiu como um mestre. Com um trio de guardas e um banco agora lendário, na liga, o San Antonio Spurs está sacudindo tudo, provando sua força sem Victor Wembanyama. Eles derrubaram os Lakers em uma vitória esmagadora, e o brilho individual foi só o começo. A nova formação de 3 armadores é o assunto do momento pela execução cirúrgica em quadra. Esse trio está forjando uma nova e temível identidade para toda a equipe. Se ainda restam céticos sobre os Spurs, eles estão desaparecendo diante dessa exibição monumental. Falem o que quiserem, mas esse time agora é um verdadeiro predador ao título. Parece uma afirmação ousada, mas prestem bem atenção na realidade dos fatos. Eles massacraram 3 dos 4 melhores da conferência com uma facilidade assustadora. Não foi sorte. Eles entraram na arena contra os Lakers com um plano de guerra perfeito. A estratégia de San Antonio era clara: ditar o ritmo e atacar o garrafão impiedosamente. Abriram a quadra com atiradores e forçaram Luka Doncic ao limite absoluto na defesa. A fórmula foi letal. Os Lakers simplesmente não conseguiram acompanhar tamanha pressão ofensiva. Os Spurs transformaram defesa em ataque, punindo erros com 16 pontos cruciais. Foram 27 pontos de contra-ataque, com 50% de aproveitamento total. Começaram pegando fogo, com Keldon Johnson destruindo do perímetro logo no primeiro ato. Ele cravou 13 dos seus 17 pontos logo na abertura dessa batalha épica. Johnson liderou as reservas com um punho de ferro, enquanto os titulares recuperavam as energias. O banco de San Antonio massacrou os reservas de Los Angeles por 48-31. Dylan Harper e Julian Champagnie somaram 13 e 16 pontos nessa ofensiva avassaladora. Sempre que os Lakers tentavam uma reação, era pela força bruta de Luka Doncic. Ele entregou 35 pontos e 8 assistências como um herói solitário, e muitas dessas jogadas pararam nas mãos de Marcus Smart, que brilhou com 26 pontos. Saindo do banco, ele converteu 8 bolas de 3 após ser desafiado pelos Spurs. Ele cobrou caro por cada centímetro de liberdade que a defesa ousou permitir. San Antonio abriu uma vantagem de 18 pontos no auge do segundo quarto, mas os Lakers revidaram com a astúcia de Luka e uma defesa de zona sufocante. A velocidade dos Spurs caiu e uma enterrada de LeBron fez a vantagem despencar. No minuto final, os veteranos Fox e Harrison Barnes responderam com golpes consecutivos. Os Spurs foram para o intervalo liderando por 70-58, um primeiro tempo épico. Mas contra esse time, a tensão sempre paira sobre o que o terceiro quarto reserva. Afinal, esse costuma ser o momento em que a equipe fraqueja nesta temporada. Dessa vez foi diferente. Os Spurs iniciaram o terceiro ato com uma corrida de 10-2. Alcançaram 20 pontos de vantagem, com Stephon Castle liderando a carnificina inicial. Contudo, Doncic forçou a 4ª falta de Castle, mandando o prodígio cedo para o banco. Mesmo sob o ataque implacável de Luka, San Antonio resistiu e dominou o terceiro quarto. Entraram no último período com uma liderança sólida de 104-87. Mantiveram os Lakers sob controle absoluto durante quase toda a reta final da partida, mas com Smart calibrado e Luka operando milagres habituais em quadra. Los Angeles lançou sua última e desesperada ofensiva nos 5 minutos finais. Foi nesse momento crucial que os armadores dos Spurs assumiram para selar o destino final. Stephon Castle e De'Aaron Fox dominaram cada lance decisivo. Castle encerrou com 30 pontos e uma eficiência absurda em quadra. Foram 10 de 14 acertos, 10 rebotes e 6 assistências. E Fox jogou com frieza total, terminando a noite com 20 pontos e mãos firmes. Vitória épica dos jovens Spurs. O plano de Mitch Johnson foi perfeito contra os Lakers. Tudo isso sem Victor Wembanyama, que vibrava focado no banco. O próximo destino agora é Las Vegas, contra o Thunder pelo trono da grande final da Copa. Com ou sem ele, os Spurs encaram qualquer campeão. Imaginem o esforço para chegar às semifinais da Copa. Os Spurs derrubaram gigantes como o Denver Nuggets, os Los Angeles Lakers, vencendo ambos fora de casa. San Antonio agora soma 8 vitórias fora de seus domínios, um dos raros times com recorde positivo como visitante. Candidatos reais ao título brilham mesmo em arenas hostis. Mesmo não sendo pós-temporada, o clima era de guerra. Intensidade pura de playoffs em pleno mês de dezembro. Os Spurs dominam a pressão com 4 vitórias na Copa. Os Lakers não pararam o contra-ataque e a chuva de 3. Os armadores brilharam com ajuda veterana.
Keldon Johnson ditou o ritmo, anotando 13 pontos e 3 bolas de 3 no primeiro quarto. Harrison Barnes manteve o fogo. A urgência de San Antonio impressionou. Eles estavam simplesmente mais determinados a conquistar a vitória. Quando os Lakers tentavam reagir, os Spurs fechavam a porta. Evolução em tempo real. Um fôlego novo para a franquia. Sem o gigante, os Spurs apostaram tudo na velocidade pura. Durante esses 12 jogos sem o seu principal craque, subiram o ritmo e aceleraram ainda mais na quarta-feira. Velocidade máxima para cansar as pernas lentas dos Lakers. Junte isso a muitos lances livres e bolas de 3. 5 jogadores castigaram do perímetro e o time voou. O banco de reservas tornou-se a arma secreta deles. São 43,5 pontos vindos dos reservas. Contra Los Angeles, o banco deu um show à parte. Johnson liderou com 17 pontos e 8 rebotes cruciais. Dylan Harper fez 13 e Julian Champagne anotou 16. Smart lutou sozinho com 26 pontos pelos Lakers. É impossível não elogiar o desempenho dos armadores de San Antonio. Stephon Castle teve a performance da vida em sua carreira, anotando 30 pontos monumentais e 10 rebotes decisivos, 6 assistências e dominando o garrafão dos rivais totalmente. A velocidade de De'Aaron Fox manteve o controle do jogo. Finalmente, os Spurs venceram a batalha das faltas em quadra. Sua agilidade forçou erros fatais na defesa dos rivais. Castle dominou o garrafão com 9 lances livres e, honestamente, merecia muito mais. Ele buscava o contato na cesta sem medo. A evolução dele é absurda. Na última quarta-feira não teve pra ninguém. Ele foi o dono do jogo. O técnico Mitch Johnson exaltou como Castle transformou toda essa energia em resultado puro. Ele liderou o time em pontos no garrafão, rebotes e assistências. Monstruoso. Enquanto isso, a defesa dos Lakers viveu um verdadeiro pesadelo em quadra. Sofreram 104 pontos em 3 quartos, a maior marca da temporada. Castle cavou falta sem parar e ainda puniu Los Angeles como um franco atirador. Guardou 3 bolas de fora e converteu 7 de 9 lances rumo aos 30. Se o Castle desse um respiro, os chutadores de San Antonio apareciam livres. Keldon e Julian cravaram 5 bolas de 3, enquanto os Lakers ficavam perdidinhos. Quem temia o excesso de talento na armação dos Spurs já pode relaxar. Talento nunca é um problema, e San Antonio está dando uma aula real. Muita gente duvidou quando os Spurs deram aquela extensão máxima para De'Aaron Fox. Mas esse movimento era esperado por todos, desde aquela troca em fevereiro passado. Só que a sorte brilhou na escolha número 2. E trouxeram Dylan Harper. Imagina isso com o atual novato do ano, Stephon Castle, já no elenco. De repente, os críticos apareceram e começaram a questionar o plano da equipe. Surgiram dúvidas sobre minutos e se os egos iam bater de frente no banco. Mas esse trio fechou o pacto e agora estão focados no sucesso coletivo. É o melhor trio de armadores da liga e 2 deles mal começaram. Nem chegaram no topo ainda, mas se o jogo apertar, qualquer um resolve. Ter esse tipo de versatilidade no elenco é algo extremamente raro hoje. A maioria dos times reza para ter um cara decisivo. San Antonio tem 3. Os Spurs têm 3 armas letais aprendendo a se entrosar em tempo real. Castle já assumiu as rédeas do ataque, mesmo com o Fox em quadra. E não é pressão, é que o moleque é bom demais para ficar parado. São apenas 2 jogos, eu sei. Mas o padrão aqui já ficou claro. Cada um desse trio tem o seu próprio jeito especial de dominar. Nos confrontos contra Pelicans e Lakers, Fox chamou a responsabilidade e liderou. Ele escolhe os momentos certos e aparece quando o clima esquenta em quadra. Fox percebe na hora quando um dos outros armadores começa a pegar fogo. No finalzinho contra New Orleans, chegou a hora do show de Dylan Harper. Cravou 22 pontos, recorde da carreira, e decidiu quando o time cansou. O elenco é forte, mas o rodízio de armadores é um pesadelo para os rivais. É só o começo. Era exatamente esse espetáculo que a torcida queria ver. Com Harper, Castle e Fox saudáveis, não existe paz para nenhuma defesa rival. Durante os 48 minutos, tem sempre alguém partindo para cima. Eles implodem qualquer defesa e destroem qualquer estratégia adversária num piscar de olhos. Nada disso seria real se Brian Wright ouvisse os críticos sobre o astro de Rutgers. E toda essa visão ambiciosa finalmente ganhou vida na noite de ontem. Stephon simplesmente jantou os Lakers nas quartas de final da Copa da NBA. Ele manteve o domínio absoluto do jogo, do começo ao fim da partida. Ponto pro Mitch Johnson, que confiou nele mesmo após a 3ª falta precoce. E mérito total do Castle, que manteve a cabeça no lugar e brilhou. Ele encarou a fera. Passou a noite inteira na cola de Luka Doncic, o rei dos contatos. Sandy não deixando os Lakers respirarem por um segundo sequer em quadra. Puro talento. 6 de 12 nos arremessos e passes que rasgavam a defesa como faca. É apenas o começo.
Mas esse novato de 1,95 m não teme ninguém. Ele faz parecer fácil. Joga com a maestria e a calma de um veterano experiente. Muitos duvidavam. 3 predadores atacando a cesta ao mesmo tempo. Daria certo no papel? Mas contra essa defesa caótica dos Lakers, eles foram absolutamente implacáveis e precisos. No sufoco, a estrela brilha. Fox surgiu do nada, encestando bolas impossíveis uma após a outra, aniquilando qualquer esperança de virada dos Lakers, com golpes certeiros e fatais. Ter um mestre que controla o caos e acalma os ânimos é um luxo raro. É algo que não se via nos Spurs desde os tempos de mestre de Manu Ginóbili. Chega de traumas! Depois de anos vacilando, o time finalmente parou de entrar em pânico. Mesmo quando a vantagem é mínima, faltando apenas 7 minutos para o fim, o desastre aconteceu. Quando o gigante Wembanyama caiu lesionado, o mundo todo parou. Os Spurs foram forçados a encontrar sua alma sem o pilar principal do seu império. Como seria um exército liderado por 3 armadores explosivos, velozes e famintos? Sem um alienígena de 2,26 m para dominar os céus e a terra? A resposta foi um espetáculo de arrepiar e surpreendeu a todos os críticos. San Antonio provou que pode atropelar qualquer um, com ou sem o seu gigante em quadra. A última exibição foi uma aula de velocidade e precisão absurda nos arremessos iniciais. E o massacre no segundo tempo contra os Lakers foi a prova definitiva do seu poder. Eles foram tão dominantes que expulsaram Luka Doncic do jogo no último quarto. Castle, Fox e Harper se revezaram para dominar o garrafão como verdadeiros generais de guerra, implodindo a defesa inimiga com passes que pareciam mísseis guiados para os atiradores. A evolução é nítida. Estão mais unidos e letais do que jamais estiveram há um mês. O prêmio de Las Vegas está logo ali. Só faltam 2 vitórias para a glória eterna. A era sombria acabou. Os Spurs encontraram a fórmula mágica e, se continuarem assim, de figurantes a pesadelo da liga. Eles se tornaram perigosos no piscar de olhos. Ninguém previa esse despertar. Há um mês, todos olhavam para os Spurs com total desdém, dizendo que levaria anos para o time engrenar. Mas eles provaram o contrário hoje. Estão nas semifinais da Copa e jogando com a fúria de verdadeiros campeões de elite. Não é apenas sorte, é uma nova era. Os Spurs forjaram uma identidade indestrutível agora. Com um sistema sólido, eles chegaram para brigar pelo topo muito antes do esperado. O jogo mudou completamente. Vocês acham que esses armadores são o verdadeiro terror da liga? O banco dos Spurs está sendo subestimado? Deixem sua opinião fervorosa nos comentários. Não vacila! Se inscreva no canal para mais análises épicas e profundas como essa. Curtiu o show? Então clica nesses vídeos na tela e continue no clima da vitória.